Olá pessoal, já estamos de volta com a nossa sexta aula e agora nós vamos falar sobre a organização das contas na contabilidade, tá? Então você vai ficar por dentro aí de como que funciona essa organização de todas as contas que a gente tá falando até agora aqui na contabilidade, tá? Ó, pessoal, é muito importante, o objetivo dessa aula é mostrar para vocês, né, que vocês entendam como se dá a organização das contas contábeis e como que funciona essa questão aí da padronização prevista em lei, tá? Adiantando, é uma lei chamada 6.404, tá? De 1976, houve várias aí alterações, leis complementares, mas vocês vão entender quais são os relatórios obrigatórios que as empresas têm que ter aí em mãos, ou seja, fazer essa declaração, tá? Com as contas que, é claro, né, no decorrer aí do ano, teve aquele movimento, 31/12 fechou, né? Fechou o ano. No próximo ano, é claro que tem que ter essas demonstrações aí, a elaboração dessas demonstrações, tá? Pessoal, nas aulas anteriores você ouviu falar muito sobre descobrir pelo nome se a conta é positiva, negativa, né? Se é um bem, se é um direito, se é uma obrigação. Agora a gente vai entender por que isso, tá? Qual que é a importância disso? Se você sabe que é um bem, um direito, ela vai ser positiva. E se for uma obrigação, ela vai ser negativa. Para que a gente faz toda essa, né, essa distinção de positivo ou negativo, né? Positivo ou negativo, isso aí é para evitar o quê? Que as contas fossem lançadas, pessoal, de forma aleatória na contabilidade. Então qualquer um poderia fazer de qualquer jeito. Que bagunça seria, né? Então tem que haver um padrão. Então, para haver um ordenamento lógico, né, das contas e padronização, a gente precisa seguir essa lei. Tá? Então é que nós vamos explicar para vocês. Ó, as demonstrações contábeis, ela tem uma finalidade específica e uma norma legal orientando. Por quê? Porque isso é importantíssimo para que o profissional ele tenha mais agilidade na busca das informações, tá? Facilita também a leitura e a interpretação para uma tomada de decisão. Então evita aquela diferenciação nas formas de apresentação, o que, claro, né, tornaria aí um documento de difícil interpretação. Então a gente tem que ter o quê? Padronização, isso é muito importante. Então, visando adequar a contabilidade, pessoal, e é claro, né, os padrões internacionais, temos a eliminação dos obstáculos que dificultavam o quê? O acesso às empresas brasileiras no mercado internacional. Então foi aprovada aí algumas leis, né, que alterou parcialmente essa lei famosa na contabilidade, 6.404/76, que é conhecida aí como a Lei das Sociedades Anônimas, tá? Então, aplicada igualmente às demais empresas. Então, essa lei, ela trata aí das demonstrações financeiras e quais são a que as empresas devem apresentar, tá? Nas disposições gerais. É o que nós vamos passar para vocês agora. No artigo 176, diz assim que ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, tá? Balanço patrimonial, DLPA, né? A demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, a demonstração do resultado do exercício, que a gente vai falar mais adiante para vocês. Temos a demonstração das origens e aplicações de recursos, que daqui a pouquinho eu falo para vocês que teve aí uma alteração, né? Também a demonstração dos fluxos de caixa e, se a companhia é aberta, a demonstração do valor adicionada, a famosa DVA. Essa que está em negrito, pessoal, que vocês estão vendo aí, a gente pode dizer que o motivo que a demonstrações de origem e aplicações de recurso, chamado DOAR, deixou de ser obrigatória, sendo substituída pela demonstração dos fluxos de caixa, tá? Então a gente só passou para vocês aí que vocês podem em algum momento ouvir falar sobre a DOAR, né? Ou seja, a demonstração das origens e aplicações de recursos. Ela foi o quê? Substituída pela demonstração dos fluxos de caixa, tá ok? Entendido? Bom, no inciso 1º, pessoal, deste artigo, ele fala que as demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior. Como funciona isso? Vamos pegar aí as informações de um balanço fechado em 2018. 2019 nós tivemos movimentação, então em 2020 a gente gera aí, né, outro balanço, né? É os chamados balanços sucessivos que a gente vai explicar um pouquinho mais adiante para vocês. No inciso 2º, pessoal, no inciso 2,
Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas, tá? Os pequenos saldos poderão ser agregados desde que seja indicada a natureza e não ultrapasse 0,1 décimo, ou seja, do valor respectivo do grupo de contas, tá ok? É isso que nós vamos falar para vocês agora nessa aula, tá? No inciso 3, fala que as demonstrações financeiras registrarão e destinarão dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, né? E no inciso 4, as demonstrações serão complementadas por notas explicativas. Então, todas as demonstrações, pessoal, que a gente já citou para vocês aí, existem, né? A elaboração, e quando não for possível colocar algum dado, você tem aí as notas explicativas para fazer o complemento, tá? Então nós temos aqui, ó, o balanço patrimonial, né, das demonstrações financeiras. É o mais famoso que a gente pode dizer. É claro que as outras também não deixam de ser famosas, né? Mas temos o balanço patrimonial, que mostra o patrimônio da empresa em uma determinada data. A DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, mostra aí se no exercício, né, ano, a empresa teve lucro ou prejuízo, detalhando aí as receitas e as despesas, tá? Temos também a DLPA, tá, que mostra o destino dado ao lucro da empresa no período ou o motivo do aumento do prejuízo. E a demonstração dos fluxos de caixa, chamada DFC, mostra aí todas as movimentações ocorridas no caixa previamente das atividades operacionais da empresa, tá? De financiamento e investimento, como nós vamos ter uma aula só de fluxo de caixa, tá? Indica a origem e aplicação dos recursos da empresa. Bom, resumindo, pessoal, o balanço patrimonial é uma demonstração estática, sintética e ordenada do patrimônio da empresa. Então, neste documento nós vamos ter aí os bens, direitos, obrigações e a participação dos sócios, que são explícitas a todos que têm acesso a esses documentos, tá? Então, seguindo aí a Lei 6.404 e suas alterações, as contas do ativo, bens e direitos seguirão de ordem decrescente de liquidez, ou seja, serão registradas primeiramente as contas que mais rapidamente se transformam em dinheiro, tá? É o chamado recurso líquido e certo para a empresa. Então, a Lei 6.404/76, ela também estabelece aí a seguinte ordem na elaboração do balanço patrimonial, tá? Temos aí os grupos de conta, né, que a gente vai falar para vocês sobre o ativo circulante, tá, que é o primeiro, e embaixo vem o ativo não circulante, composto pelo realizável a longo prazo, investimentos imobilizado e intangível. Temos aí no passivo, tá? As contas serão classificadas nos seguintes grupos: passivo circulante e passivo não circulante, tá? Pessoal, o que quer dizer o passivo circulante? São aquelas contas, né? O passivo circulante são onde estão aquelas contas, destacadas aquelas contas que tem o prazo aí de 12 meses, dentro de 12 meses. E o passivo não circulante são aquelas contas que passam 12 meses, tá? E temos o patrimônio líquido dividido em capital social, reserva de capital, entre outros, né? Nós podemos citar aí ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucros, que a gente vai estar passando para vocês mais adiante, tá? A gente vai estar sempre fazendo um resumo e, é claro, aí no decorrer das nossas aulas nós vamos estar explicando um pouquinho melhor para vocês, tá? Bom, no artigo 179, pessoal, diz assim: as contas serão classificadas do seguinte modo: o ativo circulante, como já falado, tem aí as disponibilidades, tá? Que são os direitos realizáveis no curso do exercício social. Temos no ativo realizável a longo prazo os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, ou seja, passa 12 meses, tá? Então, é quase igual ao passivo, né, que a gente falou, passivo, circulante e não circulante. Então, nós temos aí o ativo circulante e o ativo não circulante, tá? Conhecido também como ativo realizável a longo prazo. Temos os investimentos, são as participações permanentes em outras sociedades e os direitos. E no ativo imobilizado, temos aí os direitos que tenham por objetivo os bens corpóreos, né? Destinado aí à manutenção das atividades da entidade, ou seja, da economia. Bom, falando um pouquinho sobre o intangível. O que é um intangível? São os direitos que têm por objeto os bens incorpóreos, tá, pessoal? Destinado à manutenção da companhia ou exercícios com essa finalidade. Depois a gente vai citar alguns exemplos, né, de bens aí intangíveis. Um exemplo, eu acredito que você já ouviu falar, né, direitos autorais. Ele é considerado
intangível, tá? Que a gente não toca, mas tem valor. Temos também a questão aí do fundo de comércio, tá? Que eu vou explicar para vocês numa boa oportunidade aí o que seria isso, tá? Então, isso resume aí o ativo, tá ok? O passivo, pessoal, no artigo 180 ele fala sobre as obrigações da companhia, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo circulante, entre outros. Então, no passivo circulante, se tiverem vencimentos em prazo maior, né, ele é classificado lá no passivo não circulante, tá ok? Bom, prosseguindo, patrimônio líquido, no artigo 182 fala, tá, sobre a conta capital social, que vai discriminar o quê? O montante subscrito por dedução ou parcela ainda não realizada, é ali onde inicia as atividades. Então, toda empresa, quando inicia as suas atividades, inicia pela conta capital social. Quanto que os sócios, né, vão estar investindo para abrir essa empresa? Então, nós temos a conta capital social discriminada aí no patrimônio líquido, tá? Bom, então, pessoal, antes de falar das principais contas patrimoniais, é importante conceituar origem e aplicação de recurso. O que seria a origem de recurso? É de onde a empresa está conseguindo o capital para investir na empresa, tá? Pode ser o quê? Capital próprio ou capital de terceiros. O que seria um capital de terceiros? Seria o passivo circulante e o passivo não circulante. E o capital próprio? Patrimônio líquido, tá? Então, está especificado para vocês. E no capital próprio já fala, né? É o capital dos sócios que está representado no balanço patrimonial no patrimônio líquido, tá ok? Capital de terceiros, como eu já falei, tá? Capital de terceiros, ele pode ser considerado aí passivo circulante e não circulante. E aplicações de recursos é onde estão sendo investidos os recursos da empresa, que pode ser dividido em aplicações de curto, né? Ativo circulante, e de longo prazo, o chamado ativo não circulante. Aqui tem uma figura, né, que mostra, para vocês entenderem um pouco melhor. Assim temos a igualdade. Ativo é igual passivo ou aplicação é igual origem, tá? Então toda origem tem uma aplicação, tá? Daí a aplicação do lado do ativo, lado esquerdo, circulante curto prazo, mais o não circulante, que é o longo prazo. Passivo, curto prazo, mas não circulante, longo prazo. E abaixo temos aí o patrimônio líquido, tá? Então, lembrando, pessoal, circulante e não circulante, capital de terceiros, ou seja, dívidas com terceiros, origem. Patrimônio líquido, capital próprio, dívida com os sócios. Bom, espero que vocês tenham entendido essa nossa sexta aula, tá? A gente está resumindo aqui, mas você pode acompanhar através aí da apostila, tá? Tá no portal Siga A, dê uma olhadinha com mais calma, ou qualquer coisa você volta o vídeo aí na dúvida, tá? Nós vamos estar fazendo exercício, é claro, para vocês compreenderem um pouco melhor. A próxima aula será a aula 7, nós vamos falar um pouquinho sobre o plano de contas. Você vai saber o que seria esse plano de contas, tá ok? Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.